Namastê. Eu acho que a gente diagnosticar é algo bastante simples, né? Então você tem uma série de sintomas, né? E aí os sintomas você olha para eles e caracteriza rotulando com o nome de uma doença, de um transtorno, seja físico, seja psicológico, né? Então, isso seria mais ou menos o diagnóstico que os médicos fazem, que os psiquiatras fazem, que os psicólogos fazem. Eu acho que é importante, sim, porque a partir do diagnóstico, eles seguem um procedimento terapêutico, não é verdade? É assim mais ou menos que funciona. Então, existe toda uma lista, né, de classificação, que a gente chama de CID, na área da psiquiatria, da psicologia, e através dela são definidas as doenças mentais, né, os transtornos mentais. Acontece que falar sobre, né, os sintomas é muito fácil e trazer uma medicação alopática também é bastante simples, porque quando você tem um transtorno psicológico, seja de ansiedade, seja de depressão, existem alguns medicamentos que eles são sintetizados, o seu princípio ativo é potencializado, o princípio ativo que é tirado sempre da natureza. Então, eles sintetizam, né? Eles tiram aquele princípio ativo que vai fazer algum efeito na química do seu corpo, potencializa e te entregam. Então, a medicação, ela tem como objetivo te colocar longe da sintomatologia, né? Ela corta os sintomas, né? Ela ataca a sintomatologia, sempre assim, tá? Então, quando você ataca os sintomas, você deixa de entender o seu problema, você deixa de entrar em contato e você deixa de ter a possibilidade de perceber qual é a causa, qual é a raiz do seu problema. Então, seria mais ou menos assim, você tem uma plantação, e aí você tem um jardim, nascem ervas daninhas. E o que você faz? Você joga veneno. Joga veneno e mata tudo, mata inclusive a sua plantação, né? Então, nós precisamos começar a compreender os nossos desequilíbrios além dessa mente limitada a respeito do que é uma doença, do que é um transtorno físico, psicológico, né? Por que alguém sofre de ansiedade, por que alguém sofre de depressão, por que eu tenho síndrome do pânico. Então, nós classificarmos a síndrome do pânico, por exemplo, o nome síndrome do pânico. Por que síndrome do pânico? Porque a síndrome, ela é uma somatória de alguns de sintomas que caracterizam esse transtorno. E por que síndrome? Porque é só através dessa classificação de sintomas que eles conseguem identificar o transtorno e não sabem a causa. É a ansiedade, tá? Mas a ansiedade também não é causa. A ansiedade é sintoma, entende? E aí você fica nas mãos de uma medicação. Você fica nas mãos de um diagnóstico em que vai cuidar apenas do seu sintoma para que você tente abafar a sensação que você tem. A nível transpessoal, a nível holístico, dentro do conhecimento que as terapias holísticas, que o conhecimento das medicinas Ayurveda, da medicina chinesa, nós temos uma percepção totalmente diferente de quem nós somos, do nosso corpo, do significado de uma doença, de um transtorno. Todo sintoma desagradável é como um sinal de alerta, é como uma campainha, não é? É uma bênção, porque ele te coloca a par do que está acontecendo com você. Então, se você não sente a dor, por que nós sentimos a dor, né? Porque a gente tem essa sensibilidade. Imagina você não sentir dor.
Né? Então você começa a queimar uma parte do seu corpo e não sente nada, e não está vendo, queima, simplesmente queima. Então isso é uma defesa, é uma forma de te dizer, olha, você está pondo a mão no fogo, tira a mão do fogo, não é? É assim que o corpo consegue se comunicar com você, tá? Então todos os problemas de saúde, todos os desequilíbrios, todos os sintomas são exatamente para que você desperte e entenda que alguma coisa está errada, que você precisa mudar. Então você precisa tirar a mão do fogo, tá certo? Eu tenho uma dor de estômago. Por que eu tenho essa dor de estômago? Então você pode tomar sua medicação para o estômago ou dor de cabeça. Eu tenho uma cefaleia, toma lá o remedinho. Aí todo dia você tem cefaleia e você toma todo dia o seu remedinho. Então você nunca vai entrar em contato qual é a causa dessa sua cefaleia, da sua dor de cabeça, da sua enxaqueca. Você nunca vai saber. Então é mais do que hora de nós começarmos a sair desse imediatismo de tratamento de sintomas que não cura ninguém, não é? A não ser que seja algo ocasional. Eu comi uma comida, a comida estava estragada, que dor de cabeça, me atacou o fígado, bebi demais, tá? Aí sim, você tem um alívio do sintoma passageiro, né? Então, é uma crise aguda que nós chamamos, não é um problema crônico, tá? Então, para essas situações, acho maravilhoso. Eu acho que todo esse conhecimento da medicina ortodoxa, tradicional, da alopatia, são necessários, são maravilhosos. Se você quebra uma perna, meu Deus, o que você faz? Você precisa de uma cirurgia, não é? Então, a gente não pode negar a medicina de forma alguma, e nem é o caso, tá? Aqui eu não estou lutando contra nada, nem contra a medicina, nem contra a psiquiatria, muito menos contra a psicologia, mais ortodoxa também, mais tradicional. O que eu quero aqui é que fique claro que as terapias holísticas, a terapia transpessoal, ela procura incluir, né, abraçar, né? É como a psicologia. Então tem um que é psicanalista, tem outro que é junguiano, a terapia cognitiva, né, comportamental. Então, trabalha ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Nós precisamos aprender a integrar, não é? Então, quando eu vou lidar com um problema de estômago, a dor, né? Uma gastrite, o que significa essa gastrite? Por que eu estou sofrendo? Eu preciso rever a minha alimentação, eu preciso rever o meu estado mental e emocional, né? Eu preciso tratar de todos os âmbitos, né? Às vezes algo mais profundo, não é? Essa dor de estômago pode estar relacionado à minha ansiedade, pode também estar relacionado a outras questões. Nós somos um sistema integrado. A gente não pode olhar, o coração é só o coração. O coração ele não funciona em sintonia com os outros órgãos. Funciona. O estômago, eu olho só para o estômago, os outros órgãos e a vida da pessoa, né? Então é muito simples fazer diagnóstico, como se nós fôssemos máquinas, né? E todas iguaizinhas. Então nós precisamos estar atentos a essa questão de ter esse olhar mais transpessoal, né? E falo isso muito a nível de transtornos psicológicos. Eu posso te dizer síndrome do pânico, posso te explicar, olha, acontece, seu sintoma é esse, aquele, você tem síndrome do pânico. E aí, o que eu faço? Você vai lá tomar seu remedinho e nós vamos conversar um pouquinho sobre seus sintomas e acabou. A nível transpessoal, nós entendemos que nós somos energia, nós entendemos que nós não somos só esse rótulozinho
com o qual nos identificamos, nós entendemos que nós somos uma essência espiritual, falando não dentro de nenhuma religião, tá? É a essência espiritual, essa manifestação, não é? De onde vem? É muito simplório, inclusive, né? Não é simples, é simplório acreditar só naquilo que nós podemos ver com esses olhos, só naquilo que a medicina pouco aprendeu, não é? Só naquilo que a ciência conseguiu provar até hoje. Não é? É muita prepotência, inclusive, achar que somos donos da verdade. Então, existe muita coisa ainda que nós precisamos descobrir sobre nós mesmos. E para isso, nós não podemos ser rígidos, não é? Achar que a nossa verdade é a única verdade. Tá? Então, a gente tem que procurar entender o que cada um pode trazer de conhecimento e acrescentar. Né? Senão a gente fica ali dentro daquela caixinha de conhecimento. Né? Então, eu estou com esses sintomas, então eu tenho que tomar esse remédio e ponto. E nós sabemos que o resultado disso é que poucas pessoas conseguem alcançar êxito, né? Alcançar a cura definitiva, principalmente a nível psicológico. Começa a tomar uma medicação e vicia, e não consegue depois mais tirar a medicação e os problemas continuam. Por quê? Porque não entrou na raiz do problema, não entendeu o que está acontecendo. Né? Então, se você perguntar qual é a causa da síndrome do pânico, vão dizer um transtorno de ansiedade, você pensa demais. Vamos falar sobre despersonalização e desrealização, sempre a partir do guarda-chuva, do paradigma científico materialista, né? Você tem isso porque você é ansioso, então você acha que você não está vivendo uma realidade, né? Você se sente fora da realidade porque sua mente está muito acelerada, enfim, vão trazer esse tipo de explicação, sempre voltado à limitação da mente, né? Acontece que quando nós trazemos o conhecimento de transpessoal, de despertar da consciência, de que nós não somos só essa mente identificada e que essa realidade que nós olhamos, na verdade, ela é parcial. Então, esse seu olhar, às vezes, olhar e falar, caramba, isso parece real, isso parece ilusão. Você sabe por que isso? Até a neurociência pode explicar. Porque a mente, ela decodifica o mundo a partir daquilo que ela aprende, não é? Então, ela se limita a isso. Se eu colocar para você a foto, a minha mão aqui, e aqui eu estou tampando um pedaço da minha mão. O seu cérebro, ele completa a minha mão, ele sabe o que tem aqui, não é? Por quê? Porque é como ele decodifica o mundo. Acontece que nós, através da física quântica, através dos novos conhecimentos que estão sendo trazidos à humanidade, nós estamos descobrindo que, por exemplo, o que eu sou? Eu não sou sólida. Não, eu sou um espaço vazio, que entre cada menor porção do meu corpo existe um espaço enorme. Né? E mal sabíamos disso. Né? E quando nós estamos enxergando, são esses olhos que estão enxergando, tem um sistema, né, que acaba refletindo a imagem. Então, tudo isso é verdade, é uma ilusão. É realidade, é uma irrealidade. Veja que louco. E então nós precisamos estar abertos a novos conhecimentos, a novos entendimentos sobre quem somos, e a partir, veja só, de conhecimentos muito antigos, lá do Oriente, né, em que havia uma observação maior. Né? Depois que nós acolhemos, principalmente aqui no Ocidente, esse paradigma muito materialista, científico, mental, né? Imediatista, nós perdemos a nossa conexão, inclusive com a natureza. Né? Quando a medicina alopática se utiliza da natureza para a formulação das suas medicações,
ela esquece um pouco de que a natureza ela é composta de uma harmonia, de uma perfeição acima de qualquer conhecimento humano, não é? E aí eles pegam uma erva e alteram e sintetizam um princípio ativo sem a compreensão de que potencializar um determinado princípio causa uma série também de contradições, de efeitos colaterais, né? Então você nem olhe a bula de um medicamento, né? Quem já não fez isso? Precisa tomar um remédio. Eu não vou tomar isso aqui, olha quanto efeito colateral. E aí o médico fala, não, nem olha, isso eu que sei, isso eu que te falo, não é? Gente, é absurdo, né? Então, a gente vê as pessoas indo às farmácias se intoxicando, né? E isso é muito triste, muito triste. Então, nós estamos perdendo a nossa conexão com a natureza, o entendimento de que precisamos aprender a prevenir, não é? Então, antes prevenir do que remediar, principalmente com esses remédios, né? Então, a doença nada mais é que o início da cura. Precisamos olhar para a doença com outros olhos. Então, se eu estou com um sintoma, eu preciso olhar para esse sintoma e perceber o que eu preciso transformar em mim. Preciso transformar a alimentação, os meus pensamentos, o meu emocional. E aqui em Transpessoal também falamos sobre energia, chakras, espiritualidade, a nossa essência espiritual. Enfim, é algo maravilhoso você entrar em contato com tudo isso, é enriquecedor. Então, nós não podemos nos empobrecer, nós precisamos enriquecer, não é? Enriquecer em conhecimento, em autoconhecimento, sem ser piegas, porque não é essa a intenção das terapias holísticas, como alguns tentam pregar, né? Principalmente os materialistas. Na minha opinião, os materialistas de carteirinha são simplórios, não é? Extremamente limitados, e quando eles acham que eles são os donos da verdade, né? Não é assim? Então, eu não sou dona da verdade, não somos nenhum de nós donos da verdade, mas podemos acessar a verdade que está presente na natureza, a imagem da harmonia, do divino, de nossa essência, e entender que nós estamos aqui para unir, não é? E para crescer e para evoluir. Então nós não podemos ser rígidos, né? Tá certo? Obrigada por estar aqui comigo. Continue aqui, estaremos sempre juntos, compartilhando, trocando ideias. Até a próxima. Namastê. Seja amor.